Bom dia a todos. Acho que agradecer a presença dos alunos de pós-graduação, dos alunos de graduação, dos professores dessa casa e começar, pedindo desculpas pela ausência da professora Sidênia, que é a nossa diretora. Ela teve um compromisso e não pôde estar aqui hoje presente. Mas, assim, a direção da escola está muito contente, porque a gente reconhece o trabalho que vem sendo desenvolvido na pós-graduação, com os cursos de mestrado, os cursos de lato sensu que nós temos aqui, a residência. Eu acho que esse movimento que a escola vem fazendo, vem sendo identificado e pontuado com esses encontros. Então, hoje para a gente, fechando o ano, dezembro, com início de dezembro, mas já fechando o ano de 2010, com essa discussão, que essa discussão é uma discussão muito importante na consolidação aqui da nossa produção do conhecimento, tanto na pós-graduação quanto na graduação. O tema do cuidado em saúde é um tema que a gente vem perseguindo aqui na escola há muito tempo. E hoje, então, a gente vai ter oportunidade de estar discutindo a questão da ciência da vida, a questão como é que a enfermagem se insere nessa questão, a questão ecológica, o ambiente e a promoção da vida. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de estar discutindo com a professora Vera Regina Valdol, e com os nossos docentes aqui da escola. Assim, como é que essa questão ela tem atravessado e como é que a gente tem enfrentado a construção do conhecimento nessa área. Acho que aí agradecer as pessoas que organizaram esse evento, aí na pessoa do professor Enés, professora Rosemary, que foram as pessoas que estiveram à frente desse evento. Teve a Laura também, nossa aluna de pós-graduação, que se empenhou bastante. Então, hoje vamos ter um dia produtivo, na parte da manhã com as discussões, com as conferências, e à tarde com o colóquio, e também temos a sessão pôster, onde a gente vai poder ver os trabalhos das pessoas que estão produzindo conhecimento nessa área. Acho que é agradecer mais uma vez a presença de todos aqui na escola. E a gente fecha o ano, volto a dizer, de 2010, com esse evento e que com outros eventos que fizeram parte dos 50 anos da Universidade Federal Fluminense. Obrigada. Então, como a professora Ana Lúcia Abrão colocou, da relevância desse nosso evento, porque uma das vertentes também do nosso programa de mestrado é a questão do cuidado relacionado com o ambiente, com a vida e com a ecologia. Está dentro de uma disciplina nossa, que é Ciência da Vida, Enfermagem e Ecologia, na qual nós iremos hoje fazer um evento finalizando também a nossa disciplina, dentro do programa, mas aberto com várias conexões. Nós vamos... eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes nesse evento, também as autoridades, chefia do departamento, coordenação, e eu vou passar a palavra à professora Beatriz, porque logo em seguida a gente vai compor a mesa para a gente iniciar a nossa mesa redonda. Gente, bom dia. Eu queria só reforçar a importância desse evento. Nós estamos num momento muito especial, que é comemorando agora a finalização da primeira turma de mestrado, que começaram suas defesas. E isso tem uma grande questão para a enfermagem, que é voltar à questão da assistência, do ensino, mas também da pesquisa. E a escola dá um grande passo quando está agora comemorando o segundo ano do curso de mestrado acadêmico, e algumas dissertações aí já estão sendo apresentadas com as defesas, e nisso consolida uma área importante da pesquisa, não só na escola de enfermagem, como na UF, de um modo geral. Então, queria agradecer a presença de todos. Obrigada.
Gente, acho que como uma mesa rápida, breve, bem objetiva, né, a gente encerra a abertura desse momento, né, dessa primeira etapa, né, e a gente passa, então, a compor, né, a mesa agora com a professora Vera Regina Valdol, que é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ela vai estar conversando com a gente sobre cuidado, enfermagem e suas interfaces com o ambiente. E a professora Fabiana Rodrigues, né, nossa colega aqui da Universidade Federal Fluminense, que vai estar conversando também com a gente a respeito do cuidado com o ambiente e a proteção da vida nas pesquisas e inovações tecnológicas, né. Aí aqui uma ressalva, a professora Fabiana Rodrigues, ela é responsável pela agência, né, de inovação, que é uma novidade, né, que foi instituída esse ano pela PROP, tá? Então, nós vamos, né, como a professora Ana Lúcia colocou, convidar, né, a professora Valdol, né, para a mesa, né, professora que é uma referência para a nossa área da enfermagem, para o nosso mestrado, né, que desenvolve estudos sobre o cuidado humano, né, suas interfaces com outras áreas, né, e vou convidar também a professora Fabiana Rodrigues, né, que é a professora da Universidade Federal Fluminense da Engenharia Mecânica, que falará sobre o cuidado com o ambiente e a proteção da vida nas pesquisas e inovações tecnológicas. Onde está? Então, é com grande satisfação que eu passo a palavra à professora Valdol, né, que explanará, né, sobre o cuidado humano e suas interfaces com o ambiente. Então, bom dia a todos. É com muita honra e muita alegria que eu estou participando desse evento aqui com vocês. E, para minha grande surpresa, eu não conhecia Niterói, estou encantada, estou achando a cidade muito aconchegante, muito bonita. E queria agradecer especialmente ao professor Enéas, que me fez o convite, né, tão gentilmente, e o carinho que me dispensaram até agora. Queria agradecer muito essas manifestações. Eu não sou uma especialista em questões ambiente, mas eu sou digamos, uma ativista, né, ambientalista, digamos assim. E da forma como eu vejo o cuidado, ele engloba um todo, né? Ele é de uma forma integral, global, e por isso então que eu vou me ater mais nessa inserção do cuidado, não é? Nessa questão mais que está suscitando muitos clamores, digamos, um pouco tardes, mas estão começando a chegar até nós, algumas preocupações, e eu gostaria de colocar, então, como é que eu vejo isso aí. Então, eu trouxe aqui alguma coisa sobre o cuidado humano, as interfaces com o ambiente. Então, nós vamos ver, antes de começar exatamente a tocar em alguns tópicos, eu gostaria de fazer alguma reflexão com alguns pontos que eu acho interessante. Acho que eu vou mais. Porque eu trouxe assim, eu me lembrei da palavra, são cartoons, né? O Enéas ontem disse assim, olha, são alguns cartoons que foram selecionados, digamos, no mundo inteiro, e destes eu selecionei alguns que eu acredito tem muito a ver com essa questão toda que nós estamos falando, né? Muito parecido com uma pintura de agora não me lembro o pintor. Nós temos duas versões, né? Como era, digamos, o mundo, aqui as colhedoras, né? E depois nós temos aqui, no mundo atual, digamos, fazendo uma espécie de uma charge, né? Como é que nós estamos e o que nós estamos colhendo e o que está ao nosso redor, né? Então, isso eu me lembro que logo que eu iniciei com essa abordagem do cuidado, e eu comecei com os alunos de primeiro semestre, então eu tentei ver assim com eles, vocês leiam coisas, por exemplo, no jornal e tudo, e me tragam o que estão noticiando sobre isso, ambiente, sobre acidentes, e eles perguntaram, mas o que isso tem a ver conosco? Eu disse, tem tudo a ver conosco, porque nós somos o ambiente, né? Nós somos parte do todo.
Então, quando a gente, inclusive, diz assim, tem um grupo da Sociedade Holística que diz, quando Pierre coloca a ponte, por exemplo, para a natureza, e as pessoas fazem assim, eles não, tem que apontar para a gente, porque nós somos, eu digo, eu sou eureza, nós somos parte, né? Um pequeno fragmento desse todo, e nós temos responsabilidades com isso, não é? Então, por isso que a gente coloca desta forma essa preocupação que tem que haver com todo o meio que nos cerca, com todas as pessoas, as coisas, não é? Então, esta é uma forma preocupante que a gente pode refletir acerca disso. Vamos ver o próximo. Aqui também eu achei interessante isso, de uma forma como mostra um crescente, uma questão das pequenas ilhas, do individualismo e de como as pessoas estão centradas nos seus próprios mundos, não é? E não estão compartilhando. Ao mesmo tempo que nós temos movimentos todos em relação a fazer essa intercomunicação, esses encontros de intersubjetividades, essa questão toda de um grande coletivo, mas ainda persiste muito isso, inclusive aqui no Brasil, que era, digamos, um país que tem influência de várias metrópoles, pelo seu tamanho, está justamente também começando com todos esses problemas, né, que advêm dessa questão de nós ficarmos ilhados. Vamos ver o próximo aqui. Essa é outra também que eu achei muito interessante, porque nos mostra esse movimento que tem em torno da paz, em torno do desarmamento, quer dizer, todas essas questões, mas que ao mesmo tempo em que são feitos os protocolos, em que são feitas as reuniões, que concordam, nós vamos, mas no fundo todo mundo continua ainda armado, se armando em função de algo que não sabe nem o que é. Mas isso é uma forma que mostra que nós somos inseguros e que nós não estamos, na verdade, praticando a questão do cuidado, da busca da paz, da coletividade. Então, existe essa coisa muito complexa, essa contradição, não é, que se mostra aí. Vamos passar ao próximo? E outra coisa, nós estamos perdendo todas as nossas reservas, né? A gente vê que está tudo, não tem mais para onde ir, não é? Eu tenho uma preocupação muito grande, como eu disse, que eu sou adepta, vocês vão ver todos os meus slides, que eu não trouxe muitos, mas sempre eu insiro elementos que são da natureza, né? Das coisas que para mim são cuidado, como animais, plantas, enfim, tudo, porque este é o nosso cuidado, né? A começar com consigo mesmo, com o outro e com o maior. E eu vejo assim, por exemplo, eu moro numa casa onde a gente tem alguma coisa e nas vizinhanças cada vez cortam mais árvores para construir grandes edifícios. E eles dizem, não, nós vamos preservar algumas casas que eles veem, nós vamos preservar porque são nativas e tal. Depois que eles eregem a primeira parte aqui, a gente vai lá verificar, cortaram tudo. E como prevalece, isso são grandes corporadoras que estão dando lucro, eles conseguem o aval da prefeitura, do estado, enfim, e nós estamos acabando sem nada. E a gente nota lá em casa, o pessoal, que maravilha, passarinho, tem passarinhos que nunca se imaginava que iam ter por ali. Mas por que tem? Tem o lado bom de ouvi-los cantar, de estar ali, eles são criaturas tão lindas, mas é porque eles não têm onde ir mais. Nós estamos tirando todo o habitat, não é? Então, está indo embora, nós estamos perdendo em função da mão humana, tá? E a superpopulação. Vamos ver o próximo. E este aí, que eu acho que diz bem respeito a nós, né, na questão do cuidado, aqui tentando, já existem, não sei se na China ou no Japão, acho que no Japão já existem robozinhos que fazem alguns cuidados de distribuição de alimentação e não sei o quê, de remédios, e alguns chamam a atenção para isso, dizem, não, jamais vão substituir, a máquina jamais vai substituir, mas cuidado, porque o homem é
tão incrível que ele é capaz de substituir. Agora, seria uma coisa que jamais poderia, mesmo que tenha alguém segurando, não existe o calor humano, mas eles podem até fazer alguma coisa aquecidinha, assim, de até massagear. Mas é a questão da presença do ser, né, que entra no cuidado como uma categoria muito importante, desta presença que afirma a subjetividade do outro. Então, isso realmente nós temos que ter cuidado para que não aconteça. E muito quando se fala, por exemplo, no cuidado, por exemplo, aqui representando mais um ambiente da saúde, de que a tecnologia está invadindo, eu digo sempre, a gente combate o excesso, mas temos que também fazer com que seja um aliado nosso. Que na forma como se utiliza a tecnologia, que, digamos, abre espaço, coisas que nós fazíamos, que a tecnologia agora está fazendo, de ocupar esse espaço e garantir esse espaço para que a enfermagem, aqui eu toco mais a enfermagem, ou os cuidadores, sejam de outras profissões, ocupem esse espaço para estar mais presente junto aos seres que precisam de cuidado. Tá? E agora é o último dessa pequena, assim, uma reflexão. Aqui também, né, uma tentativa de ver, mas indo embora, e a paz. Tá? Então, agora nós entramos diretamente, porque, na verdade, eu tentei fazer isso assim para a gente pensar um pouco e inserir essa questão do cuidado global, não é? Para a nossa vida diária e para a nossa vida profissional. E nós, como seres que somos, que temos que estar envolvidos, o cuidado sempre inclui envolvimento, responsabilidade, compromisso e responsabilidade. Nós temos, que nem o Saint-Exupéry diz, que tu é eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Então, nós temos tudo isso, nós somos responsáveis, não é? Pelo outro, por nós mesmos, de nos mantermos saudáveis, de tratar com o outro e com o meio que nos cerca. Então, nós temos essa responsabilidade de cuidar do meio também. Então, vamos exatamente para a questão mais do cuidado, que é o que a gente está tentando resgatar um pouco mais para ver. Pode passar o próximo, por favor. Então, o cuidado, mas não vamos entrar nisso, vocês têm algumas publicações que falam sobre isso, cuidado. Eu tenho me dedicado bastante tempo a isso aí. E primeiro eu tentei divulgar alguma coisa e depois eu criei algumas questões, por exemplo, algumas definições do conceito cuidar, e eu tive uma preocupação que havia essa bagagem toda que nós herdamos, principalmente dos Estados Unidos, dessa questão do cuidado, que agora está difundido em praticamente todo o mundo, mas não havia assim uma explicitação, com exceção de Madeleine Leininger, que fala no cuidado genérico, mas, por exemplo, cuidado humano, eles falavam human caring, mas qual era a diferença? Então, o cuidado humano, para mim, tem uma conotação maior, que necessariamente não inclui enfermagem, inclui todos nós seres sujeitos de cuidado. Tá? E aí eu, então, criei algumas definições, tanto no cuidado humano, quanto cuidado em enfermagem, assim, algumas outras definições. Vamos passar, então. Eu penso que, assim como vários outros autores, não é, o cuidar visto como uma forma de ser e estar com o outro. E esse outro pode ser alguma coisa, um ser vivo, um animal, alguma coisa, né? E que apresenta características existenciais, que é a forma de ser, não é? Relacionais, que é o estar com, e contextuais, ou seja, além dessas duas, é contextual, porque o cuidado, digamos, as maneiras variam conforme o meio em que ocorre, as circunstâncias que acontecem, né? E depois nós vamos ver mais adiante que ele não é uma coisa linear, é uma coisa que está em constante movimento e tem a ver, por exemplo, com a história, com a política, com várias questões. Então, esta é uma forma como eu coloco assim as características desse pensar o cuidado. Tá? Pode passar o próximo? E, então, nossa relação de estar no mundo é um compromisso do eu, self, para comigo mesmo, para com o outro e para com o cosmos. Né? Então, esta é a nossa grande... o cuidado, então, aí está visto como uma relação, ele é interativo, ele é relacional.
e é uma forma de ser, também comigo mesmo, com o outro, e com o cosmo, então, esse contextual. E aí eu apresento a forma, pode passar o próximo, como eu represento o cuidado humano. Aqui vai ficar um pouco, não sei se dá para reduzir, mas digamos. Eu tentei representar como é que isso se apresentava, né? Então, para mim, o cuidado humano, ele tem, apresenta 3 dimensões, né, que se interconectam e que são representadas por essas linhas tracejadas, que é o eu-self com o outro e com o cosmo. Não é fechado, porque estão em constante intercâmbio. E, portanto, são dessa forma se relacionando. E são permeadas essas 3 dimensões por fatores que influenciam, ou fatores que variam, e que aqui, por exemplo, não que um seja mais importante que o outro, porque está escrito maior, e não estão todos representados, e alguns estão, outros nem sempre, mas que é a questão do respeito, do amor, do conhecimento, da cultura, da política, da economia, que não estão todos aí contemplados. E vocês vejam que aí, por que eu fiz assim? Entre as dimensões, cada dimensão, e entre as dimensões e os fatores, tem linhas onduladas. Por que eu fiz isso? Para mostrar a dinamicidade que existe, um fluxo contínuo, energético, entre as dimensões e esses fatores. Tá? Bom, aqui não apareceu, porque são coisas que a gente depois vai evoluindo um pouco. Eu agora estou pensando como é que eu vou fazer isso, por exemplo, e de colocar por fora desse círculo uma coisa que circunda, que está e que deve estar presente, que é a consciência de cuidado. Consciência ecológica, consciência do... Entende? Então, essa é uma coisa que eu comecei a me preocupar mais tarde, que está... Então, agora eu vou começar a representar nesse círculo, digamos, por fora, todo ele, essa questão da consciência. Tá? Então, pode passar o próximo, por favor. Aí... tendo mais ou menos essa divisão do eu com o outro, o que eu vejo assim, eu me apoio em duas formas de abordar o cuidado. A forma, digamos, fenomenológica, que é dentro da filosofia, e da forma holística, da filosofia holista, e que engloba toda essa questão do ser, do conhecimento do ser, da sua existência, e o holismo, que temos muitos adeptos, não necessariamente se dizem holistas, mas, por exemplo, o próprio Morana, complexidade, não é? Ele apresenta essa questão, a preocupação com o todo. E o holismo foi fundado, por exemplo, por John Smoot, e que coloca que ele é um processo de síntese criadora, significando que os todos resultantes desse processo são, por sua vez, dinâmicos e evolucionários. Que o todo é mais do que a soma das partes. Então, essas coisas, assim, mais ou menos, que a gente já tem alguma noção, quem tenta colocar ou fundamentar um pouco a questão holística, diz, nossa abordagem é holista, mas, quer dizer, o que significa isso? É bastante complicado. Acho que depois de 1926, que Smoot publicou algumas das suas ideias, poucas pessoas, ou pouca coisa, eu procurei que trazem isso mais aprofundado, com exceção que foi em... não me lembro que ano, mas foi fundada a Universidade Holística de Paris, e depois, em 1988, nós temos a criação da Sociedade Holística, da Universidade Holística de Brasília, que é ligada à Fundação da Paz. E aí nós temos vários componentes, pessoas que publicaram e que foram aprofundar toda essa questão do holismo, da questão da holopraxis holográfica e várias coisas que são bastante complicadas. Então, não é simplesmente assim, eu sou holista. Por quê? Porque é holista. O que é o holismo? Porque o holismo é o todo, é a soma do... não é só isso, ele tem muito mais coisas por trás. Então, quando deixa eu ver se eu... Foi em 88, desculpe, em 88, que foi
na década de 70, que foi a Universidade Holística de Paris, em 88 está certo, de Brasília. Contudo, a nova visão holística, na verdade, toma vulto ou começa a se despertar mais, a se divulgar, principalmente com as inovações da física. Aí é que nós começamos a ter realmente ganho de destaque, como através do princípio da incerteza, de que o observador faz parte e influi na experiência, desmontando aquela ideia cartesiana de objetividade. Então, o que coloca? Que a realidade é um processo de troca entre todos os entes, né? Físicos, biológicos, sociais, psicológicos, prevalecendo, então, a visão de totalidade. Então, as unidades menores têm um sentido derivado do conjunto, ou seja, a partir do conjunto tem-se o significado das partes, ou como é dito, então, o todo é mais do que a soma das partes. Então, o holismo é fruto de uma proposta paradigmática que rejeita a tendência das sociedades atuais que privilegiam a especialização, a racionalidade, não é, a economia, o individualismo, entre outros. E, de acordo com essa nova proposta, o ser e seu desenvolvimento interior são enaltecidos ao invés do ter, que é justamente o movimento contrário que se quer fazer em relação ao que está mais, como é que eu vou dizer, que prevalece hoje em dia. Então, as buscas e exploração de outras galáxias, terras e espaços, assim como a exploração e controle da natureza, são substituídos pela busca e exploração da interioridade, da subjetividade, da existência coletiva. E uma das metas é a preservação e o cuidado da natureza. Então, este é, digamos, os objetivos, o que compõe essa visão paradigmática. E, então, ela, por exemplo, Capra também é um autor que tem contribuído bastante com essa questão mais holística, né? E ele diz que precisaria de uma revolução cultural, mas a gente já vê alguns movimentos, né, muitos adeptos, e até mesmo na academia, que é um reduto francamente conservador, nós já vemos assim algumas mudanças. E seria mais ou menos isso. Nós vamos cortar, porque senão eu me alongo muito. Vamos passar ao próximo, ver que tem alguma coisinha a mais. Isso. Aí eu entro, então, essa seria a contribuição do holismo para ver mais essa ponte, essa questão do ser com o meio ambiente, né? Essa questão holística que nós fazemos parte do todo e da nossa responsabilidade. Qual a contribuição da fenomenologia e do cuidado? Então, aí é o que eu trago, por exemplo, algumas contribuições de autores, principalmente que eu, por exemplo, me apoio em Heidegger, e de outros vários autores que, na verdade, no final das contas, digamos, todos se apoiam também em Heidegger, né, que foi uma pessoa que trouxe essa questão mais profunda do cuidado, mas nós temos, então, vários adeptos aqui, de vocês, aqui, o Leonardo Boff, né, a Nell Nordins, que é uma autora americana, eticista, filósofa e educadora, Meyerhoff e Frances Torralba, alguns dos que mais na área da filosofia têm tentado aprofundar essa questão. Torralba, por exemplo, tem um livro todo dedicado para a antropologia do cuidar, que a gente fez um enxugamento, era um livro muito grande, e ele fez dedicado para a enfermagem, foi traduzido pela editora Vozes. E ele tem um outro que é a ética do cuidado, porque Heidegger não fala sobre ética, né? Por exemplo, alguns outros tocam, e ele toca bastante nessa questão, mas infelizmente, como também é grande, e como a Voz já estava com muita sobrecarga, disse, agora chega de cuidado, não entrou para redução e para tradução para o português. Mas é muito interessante a forma como ele aborda. E, então, o cuidado, de acordo com os filósofos, ele existe a priori, ou seja, antes de nascermos, nós já estamos sujeitos, não é, subjugados à essência do cuidado. E eles dizem que ele é o caminho para a nossa superação, da supervisão. E segundo
as ideias de Heidegger, o ser humano vive o significado de sua vida através do cuidado. Eu acho que tem alguma, pode passar o próximo, que tem alguma coisa que fale aí. Ou seja, significa um vir a ser. Na verdade, o modo de ser uns com os outros no mundo, veja assim, ele usa essas ser no mundo. O modo de ser uns com os outros no mundo permite a manifestação do cuidado. Na verdade, o cuidado é que possibilita a condição de humanidade do ser, né? Que se constrói nessa subjetividade. Ele é um encontro de subjetividades. É um vir a ser. Então, assim que, por exemplo, nós imaginamos o ser, que é o sujeito que realiza a ação de cuidar, e o ser que recebe a ação, estão sempre em função com o outro, um com o outro, né, com o seu próximo, de acordo com algumas ideias de Torralbo, e isso remete ao princípio da fraternidade. É por isso que encontra um pouco assim de resistência, às vezes, mais antes do que agora, que as pessoas já vinham fazer as críticas sem entender muito, essa questão do cuidado que falam, mas é uma coisa muito assim, meio religiosa, meio espiritual. Sim, ele tenta um resgate, mas vejam bem, de nós, um movimento dentro da espiritualidade, da questão da interioridade, e de valorizar o outro também como um ser, também seu próximo fraterno, né? E na perspectiva de Lévinas, por exemplo, que é um filósofo que não trata do cuidado, mas traz contribuições para essa questão do cuidado, ele fala sobre e diz que o ser só se complementa em relação ao outro, que na verdade são ideias compartilhadas por vários outros filósofos, né? E ele faz o discurso em torno da alteridade, que vários de vocês também já estão estudando isso, ou seja, do latim alter, que significa o outro. Então, tomando algumas ideias por empréstimo desse autor, de Lévinas e de Zoboli, nós constituímos-nos como pessoas através da intimidade, da proximidade, ou seja, através da abertura para com o outro, através da relação, da comunicação. Assim, a alteridade, conforme Zoboli, corrige uma visão individualista e abstrata do personalismo e resgata o sujeito real concreto. E aí ele diz que a alteridade caracteriza-se por uma relação práxica, por ser uma relação práxica. Então, a proximidade práxica revela o outro. Então, na verdade, por isso que se fala que o cuidado seria um encontro de subjetividades, né, desse autor Zoboli. E é interessante destacar, por exemplo, que o cuidado ele é necessário para o desenvolvimento do ser. E a gente vê, não, todos nós somos seres de cuidado, sim, mas se nós não somos ambientados, não formos, não convivermos, não tivermos experiências de cuidado, tanto de cuidar como sermos cuidados, não vai se desenvolver essa questão. Então, nós temos, às vezes, pessoas que se dão outros nomes, mas que são pessoas que não conseguem expressar essa questão mais sensível do sentimento, dessa questão mais humana. Então, nós temos seres que não tiveram o privilégio de serem cuidados. Então, eles não... É difícil, mas pode ser cultivado. O cuidado pode ser cultivado. Pode ser, como se diz assim, é que nem no ensino a gente fala, a gente ensina cuidado. É muito difícil de ensinar cuidado, porque vocês viram, o cuidar é um modo de ser. Então, como é que tu vai ensinar uma pessoa a ser como se não vai virar vários, né, robozinhos? Não, nós temos que sensibilizar para o cuidado. E nós podemos ser modelos de cuidado, para de forma como nós nos relacionarmos conosco mesmo, com os outros e com o ambiente, isso se reflete, isso se projeta, não é? E as pessoas e criam-se, alguns que conhecem meu trabalho, criam-se então ambientes de cuidado. Então, das relações de cuidado, nós criamos ambientes de cuidado. E tudo isso Boff diz, também Collieri, que cuidar é um ato de vida e para a vida. Então, o que não é cuidado, seja o que for, plantas, pessoas, animais, seres vivos, enfim, tudo que não é cuidado morre. Morre.
tá? Não se desenvolve ou morre. Então, vocês vejam a importância, né? E alguns outros filósofos expandem, então, o cuidado do ser, trazendo uma preocupação com o meio, como a gente já está vendo, e aí, então, foi porque eu trouxe esse suporte do holismo, né? E aí nós vamos entrar numa coisa que é, por exemplo, essa... Tu passa o próximo para mim, que eu acho que é nessa parte que eu... por exemplo, de vermos o que esses dois itinerários, né, filosóficos, a questão do holismo e a questão da fenomenologia. E aí nós entramos por uma coisa, que para cuidar de todo, do meio, nós temos que, primeiro, condição sine qua non, cuidar de si, não é? Para estarmos aptos, não é, a sermos seres de cuidado. Então, precisamos primeiro, nosso primeiro, digamos, ser a ser cuidado, somos nós mesmos, tá bem? Então, o cuidar de si e depois a gente vê o cuidar do outro. Aí nós trazemos uma pessoa que não falava muito sobre a questão desta forma como Heidegger, tudo, mas que fala no cuidar de si, que é o Michel Foucault. E ele, por exemplo, refere-se ao conhecer-se a si mesmo, o cuidado para ele, e que se desvela como uma ética de si. Então, ele traz já essa questão da ética, né? E a ética para ele resulta de uma relação, isso eu acho muito bonito, do sujeito consigo mesmo, como se constitui a si mesmo como sujeito moral, responsável por suas próprias ações, né? Então, isso está muito presente, e às vezes eu tento passar um pouco isso no compromisso moral que nós temos, inclusive nas práticas de saúde, nas práticas de cuidar em geral. Porque não são só na saúde que nós temos, mas nós temos a educação, por exemplo, é uma prática de cuidar, né? Nós estamos cuidando, né? A fisioterapia, a psicologia, todos nós cuidamos, e como pessoas, mesmo sem sermos profissionais, nós cuidamos. Então, a ação vai se revelar ética na medida em que ela contribui ou não para a formação da subjetividade. Então, dessa forma, o sujeito é formado pelas práticas que os constituem, não é? Então, a noção de cuidar de si origina-se, na verdade, com Sócrates, e muda a visão de cuidado, que antes era uma preocupação mais com as coisas e fatos exteriores, para uma preocupação e concentração sobre si, não é? E que seria traduzido naquela época como aplicar o espírito a si mesmo, cuidando do que se é, do que nós somos, cuidar do sujeito de si. E engloba melhoramento de si, um aperfeiçoamento do sujeito, e que é aquela questão mesmo para autores da modernidade, que só se justifica na perspectiva do cuidado dos outros. Então, de uma preocupação com o exterior, com o intuito de obter serenidade, o cuidar de si passa a uma concentração de si com uma conotação mais espiritual. E alguns filósofos da modernidade, Heidegger traz isso, discursam em torno do cuidar de si, concluindo que o mesmo apresenta uma conotação de angústia. Tanto Michel Foucault como o próprio Heidegger também falam nessa questão da angústia, sobre a existência, e que culmina em uma preocupação com o ser no mundo, não é? E eu no mundo como ser responsável. E que mostra deslocamento, ou seja, este cuidado está sujeito, como eu tinha posto lá na minha representação do cuidado humano, sujeito a influências históricas, políticas, sociais, assim por diante. Eu falo alguma coisa no cuidado na saúde, mas eu tirei aqui para não alongar demais, e falo na questão do cuidado, que está num dos livros, eu acho que é no Cuidado na Saúde. Mas esse nós vamos passar um pouquinho, senão já deve estar meio perto, né? Mas aí, do cuidar de si, então, e vejam aqui, eu tento também representar como uma questão de se olhar a si mesmo, né? E de... aproveitando esse elemento os elementos da natureza. Então, vamos passar para o próximo, então, muito rapidamente sobre o cuidar de si, aí vamos ter que baixar um pouquinho, será que dá para enxergar? Que é o cuidar e o outro. Se tu consegue baixar aqui o aparelho um pouquinho agora. Isso, cuidar, que é alguma coisinha mais intermediário. Bem pouquinho. Então, o cuidar e o outro.
Então, aqui, quando a gente vai tratar dessa questão do cuidar e o outro, aí é interessante trazer algumas ideias de Milton Meiroff. Milton Meiroff é um autor que não teve grande destaque, ele foi muito difundido nos Estados Unidos, e foi muito assim apropriado, as enfermeiras se apropriaram e usaram muito, mas na verdade ele fez um livrinho muito simples e ele fala muito nessa questão, também apoiado, não fala, mas a gente vê que essas ideias também refletem as ideias de Heidegger, mas ele colocou o que o pessoal quase que colocava como mote, que o cuidar ocorre na medida em que se ajuda o outro a crescer e a se realizar. E isso, então, para mim, e como eu abordo muito a questão também do cuidado na educação, quer dizer, aí o pessoal, como é que tu cuida? Porque o cuidar, a educação é um ato de cuidar, né? O ensinar. E ele também tem que partir de uma... não é circunspeção, mas uma coisa do voltar-se para si e ver o seu papel. É a questão meio existencial, que a gente pega isso da filosofia, por exemplo, de pensar qual é o meu papel como professor, que sujeito sou eu como professor, né? E, por exemplo, como que eu cuido? Claro, porque na minha ação pedagógica, eu estou tentando cuidar o outro e ajudar com que ele cresça. Essa é a verdadeira missão, né? Com que ele aprenda a aprender, que ele cresça como sujeito e que ele consiga multiplicar e repassar isso para outros. Então, o cuidar implica um movimento em direção a algo ou alguém que é motivo de preocupação e interesse. É uma ação que nos move a fazer algo, que nos impulsiona, ou seja, é uma ação moral para satisfazer, aliviar, ajudar, confortar e apoiar. E esta ação, como eu digo, é acompanhada de comportamentos e atitudes. Aí eu tive uma briguinha aí uma vez com o pessoal, porque, por exemplo, o Boff coloca atitudes, eu coloco comportamentos e atitudes que se revelam através, por exemplo, de algumas ações, né? E nós, na enfermagem, que a gente coloca algumas ações técnicas, né? Procedimentos, então nessa área mais... não é, que também faz parte, mas o que modifica é a forma como se vai realizar estas ações. Então, por esse motivo, o cuidar constitui-se em uma ação nobre, né? E, no entanto, nem sempre é reconhecido como tal, ou não obtém o reconhecimento necessário devido. Mas a finalidade do cuidado é algo ou alguém que necessita de atenção, de apoio, carinho, que necessita de ajuda. E isso nós estamos hoje vendo, então, retornando de novo essa questão ambiental, que o meio está também pedindo isso, né? Então, ser no mundo é essencialmente zelar, cuidar, existir ao lado das coisas e dos seres. Tu passa... Para mim, eu não sei se eu trouxe alguma coisinha aí desse... depois também vai ter que trazer um pouquinho para cá. Trazer para cá o aparelho. Então, é essencialmente zelar, cuidar, estar ao lado das coisas e dos seres, ter interesse, ser com os outros que encontramos no mundo e que corresponde ao que Heidegger denomina de solicitude, né? Ele traz esse termo. E a relação do ser com os outros se caracteriza pela maneira como age, sente e pensa no convívio com seus semelhantes. Então, vejam, não é uma coisa assim que dá para prescrever, por exemplo, ter um protocolo. Porque ele é uma forma de ser e que se vai expressar, que vai se caracterizar na forma como o sujeito age, como ele pensa, como ele absorve, introjeta essa questão do cuidado. E aí o sujeito passa a respeitar a si, ao outro, ao meio ambiente, né? No âmbito profissional, ao se pensar o ser de forma integral, na perspectiva do cuidado, as relações se modificam. A atitude profissional vai além do conhecimento técnico. Então, esse é o diferencial que nós temos, por exemplo, quando a gente traz na enfermagem. Que, não, na enfermagem o cuidado não é um privilégio só nosso. Todas as profissões devem cuidar. Acontece que na enfermagem ele se caracteriza de uma forma especial,
porque faz parte de todas as suas ações, ou deveria fazer parte, né? Aí a gente traz a questão idealizada, né? Mas ele não se limita apenas a uma relação ou a um procedimento técnico. Esse procedimento, ele é feito de uma forma em que o sujeito se envolve, em que o sujeito percebe o outro como sujeito, não é? E que tem esse encontro que se concreta nesse evento. E significa perceber o outro como um igual, em sua totalidade e singularidade, e isto inclui a subjetividade, né, que é a forma como as pessoas veem a realidade e interagem com ela, caracterizando o cuidado como uma relação. Quando eu falo, por exemplo, em ser de cuidado, aí é uma questão, por exemplo, tentar trazer um pouquinho mais para a enfermagem, que veio, por exemplo, da realidade mais americana, e eles falavam em caring being. E a gente disse assim, como é que é ser um ser de cuidado? Como é que é isso? Eles dizem, o caring being, que seria um ser de cuidado. Mas o que é um ser de cuidado? Eu tentei mais ou menos traduzir e representar desta forma. Significa um ser que exibe comportamentos e atitudes de cuidado consigo mesmo, com os outros, com as coisas, com o entorno. Ou seja, se preocupa pelo bem-estar do planeta e seus habitantes. Essa é uma forma mais... Não é? Então, e na enfermagem, ou nas outras mesmo, algumas profissões, o cuidar implica em ajudar ao outro a expressar sua vulnerabilidade, é fazer com que o sujeito se desvele, né? E revelar como está vivendo a sua experiência em sua circunstância, favorecendo a confiança para desnudar-se em sua interioridade, em sua totalidade. Então, existe essa questão da solidariedade, não é? Também, de forma assim, foi um pouco controversa. Existe alguns, e principalmente os estruturalistas ou pós-estruturalistas, não gostam disso. Até eu me lembro quando eu fiz o livrinho Cuidar, expressão humanizadora da enfermagem, na verdade eu tinha colocado cuidar a essência da enfermagem. E aí o pessoal, não pode isso, não pode, porque aí não vai ter marketing, porque os estruturalistas, que tem um grupo assim bem forte, não, porque a coisa da essência, não é isso. Bom, mas é a questão da filosofia e a essência, né? Mas, como então eu disse para o senhor lá da voz, olha, nós vamos ter que mudar, porque já que tudo gira em torno de marketing, tudo, então, para não milindrar, para não já o pessoal rejeitar, se indicar, então vamos tirar o essência e vamos botar a questão humanizadora, que é o que está no auge ainda, mas teve uma época que foi demais, e que eu digo, essa é uma das coisas que nós precisamos resgatar na enfermagem, que a questão da humanização. A humanização nada mais é do que o cuidado, que é as relações de cuidado são humanizadoras. E como a gente viu, essa é a condição, o cuidado é a condição que torna, que faz o humano do ser. Então, quando surgiu essa questão da humanização, por exemplo, eu sempre falava, isso aí é uma coisa que a gente na enfermagem vem perseguindo há muito tempo e vem tentando realizar essas relações mais humanizadas. E a gente, infelizmente, sempre foi muito assim, muito pouco ouvida, muito pouco, como é que se diz, de falar mais, assertiva nas relações com a enfermagem, que eu acho que a gente tem que ter mais orgulho daquilo que se faz. E o cuidado é uma coisa tão nobre, tão edificante, né? E a gente tem que se apropriar disso, e tem que passar e divulgar isso. Porque outros estão tomando conta agora, de repente. A gente, por muito tempo, o cuidado foi rejeitado, porque é uma questão soft, é uma coisa da enfermagem. No entanto, estão tomando outras áreas de conhecimento, estão abordando o cuidado, e daqui a um pouco, por exemplo, o que tem o maior volume de publicações de literatura sobre o cuidado é na enfermagem. E nós temos que reconhecer, mas nós temos que fazer isso ser reconhecido, que os outros conheçam todo esse trabalho, não é, de estudos e pesquisas que tem sobre o cuidado na enfermagem, onde mais tem, né? Então, por exemplo, reconhecer,
mas que cada indivíduo dentro da profissão tenha isso, o cuidado como sua essência, porque nós somos também seres existenciais, que tem no cuidado, o cuidado é a essência do ser, e na enfermagem ele é sua essência. Então, eu digo o cuidado é a essência da enfermagem, né? Então, isso é muito importante. E o enfermeiro, por exemplo, trazendo mais para a área nossa, ao ter no cuidado a sua essencialidade em ser profissional, ele é um ser existencial, um ser aí no mundo com os outros capaz de cuidar. E nós formalizamos o cuidar através do ensino, né, nós somos profissionais do cuidar realmente. Então, aqui, eu vou concluir dizendo assim, que ressaltando novamente em todos os aspectos do cuidado em suas relações consigo mesmo, com o outro e com o meio. Tu passa adiante, por favor, que eu acho que tem alguma coisinha ainda. Isso ainda que eu vou falar. Que eu falei, que envolve envolvimento, compromisso e responsabilidade, né? E, nesse sentido, então, cumpre destacar, mais uma vez, a necessidade de acionar ou despertar o que eu denomino de consciência de cuidado, que o Watson também usa, várias outras usam, mas não falam em consciência, assim como tinha o cuidado humano, mas não diziam o que era. Então, pegando algumas outras exemplos, definições, para mim, a consciência de cuidado significa uma consciência mais acurada da realidade de cuidar, de forma crítica e sensível. Ela engloba tanto uma identificação da realidade do ser, quanto do meio onde se processam e se travam as relações e atividades de cuidar. Então, a consciência de cuidado permite que se adotem ações no sentido de transformar a realidade de cuidado, aproximando-se do ideal desejado. E aí sempre eu digo, é uma questão idealística, sim, mas se nós não perseguimos o ideal, ele jamais vai se tornar realidade, né? Passa o outro, que eu acho que aí eu trago uma contribuição. Isso aí, envolvimento, compromisso, responsabilidade. Isso aqui são as minhas como é que se chama? É lá do meu jardim, que eu adoro essa florzinha, e aí uma tormenta lá botou e acabou com a minha árvorezinha. Pode passar o próximo, por favor, que eu acho que aí traz. Rios, que é uma educadora, acho que não sei se é de São Paulo, ela diz que assim, o ideal é aquilo que ainda não existe, mas que pode vir a existir, exatamente porque há possibilidades de se descobrirem ou se criarem no real as condições de sua existência. Então, isso tem que ter essa perseverança e de alcançar o ideal. Isso assim, isso é uma coisa muito idealista. Sim, mas se nós não partimos de nós sempre partimos de algum modelo, de alguma coisa, para com que isso, então, nós temos que ficar ali firmes, né, para concretizar. Então, eu acho, por exemplo, que que não seja só um sonho, tampouco algo inatingível ou utópico, né, de se chegar no futuro, de que se possa alcançar um mundo onde os seres convivam em ambientes de cuidado, relacionando-se como seres de cuidados ou seres éticos. E como eu coloco, por exemplo, com toda essa questão nossa de estar no mundo, é também um comportamento, uma atitude ética para consigo, para com o mundo. E eu digo que o cuidado na enfermagem é a sua ética. E aí eu trouxe isso aqui, que eu estava num evento ali, e elas mais de uma vez trouxeram nos trabalhos, e a gente às vezes esquece, eu disse assim, mas é mesmo, para aquele evento foi muito importante elas terem trazido isso, que eu nem tinha me lembrado, e que eu acho que vale aqui também. Eu coloquei no Cuidado na Saúde, está na página 38, que sirva assim como inspiração. Que o cuidado humano transforma ambientes, harmoniza relações, sensibiliza o humano de cada um e energiza nosso potencial para ajudar aos outros encontrarem os seus potenciais para lidar com as adversidades. Então, isso é uma missão, não é? Que a gente tem, não é, por exemplo, só quando eu falo
que a gente não entrou muito assim, em detalhes na questão da enfermagem, tentando ver ele mais como um todo, mas a nossa missão não é somente a questão, pode ver que eu falo muito pouco em doença, em coisa, eu falo mais nas potencialidades, nas limitações, da gente manter a integridade, manter a dignidade do ser, a sua totalidade, né? Então, era isso mais ou menos que eu queria deixar como recado nesse nosso encontro hoje. E vocês têm aí bastante material de vários colegas também que estão trabalhando bastante essa questão do cuidado, né? Então, ficamos por aqui. Obrigada, então.